Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos começando mais uma edição do Conexão Beto Andrade. Na edição de hoje, vamos conhecer uma das empresas de informática, a BisaWeb Tecnologia da Informação, que está esse ano completando 30 anos no mercado nacional e instalada aqui no estado de Pernambuco. E vamos conhecer o empresário Ronaldo Barros, ele recifense, publicitário. Ronaldo, seja bem-vindo ao Conexão Beto Andrade. Oi, Beto, eu que agradeço, né? Ou seja, é um prazer estar contigo aí nesse programa bastante importante aí. É um sucesso já entre os empresários pernambucanos. A BisaWeb está completando esse ano 30 anos no mercado nacional, instalada aqui no estado de Pernambuco, na cidade do Recife, e tendo mais de 350 serviços já implantados em diversos tipos de empresas. Isso, na realidade somos uma empresa que nasceu em 1991, né? Ou seja, na época ainda que não existia internet, essas coisas que hoje em dia são mais comuns, celular era uma ficção, né? Ou seja, só o 007 que tinha. Então, assim, hoje em dia nós, e desde aquele início, né? Ou seja, em 91, nós já tínhamos o projeto de estar presente no Brasil todo, como estamos, né? Ou seja, são mais de 350 entidades que utilizam nossas soluções, né? Ou seja, software de gestão que nós desenvolvemos aqui, né? Tecnologia pernambucana, né? Hoje em dia, cada dia mais distribuída, né? Ou seja, as pessoas que, por conta da pandemia, né, os nossos programadores, analistas de sistemas, eles estão trabalhando em suas casas e aí cuidando aí de desenvolver software e se manter, né, e atualizando sempre, colocando novidades. Então, assim, nós atuamos no Brasil todo, né, ou seja, temos clientes do Rio Grande do Sul até o Acre, né, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, ou seja, o Centro-Oeste também. Então, assim, estamos presentes em nível nacional, né? Ou seja, e claro, né? Ou seja, como o software é tudo na web, o cara pode até estar fora do país, mas está usando uma solução da BisaWeb. Inclusive, vocês trabalham aqui também na área de financeiro, gestão sindical, gestão jurídica, sistema de comunicação integrado, distribuição de notícias. Quer dizer, é um lastro muito grande o que a BisaWeb hoje tem coberto com seus serviços, né? Sim, né? Ou seja, o software de gestão financeira, né? Ou seja, é um dos carros-chefe nossos, né? Ou seja, onde você faz lá todo o controle, né? Ou seja, isso voltado para micro e pequenas empresas, né? Ou seja, médias empresas também usam. É um software de controle aí de contas a pagar, contas a receber, a parte de gestão financeira, de relatórios, né? Para o empresário saber como é que anda as suas finanças, né? Uma outra solução, uma suíte de soluções é de gestão de sindicatos, né? Os sindicatos de trabalhadores. Então, toda a parte de gestão de associados, de uma forma geral, não só sindicatos, mas também associações, né? Então, associações de classe, como a AB, CREA, CREMEP e etc., né? Ou seja, diversas entidades podem utilizar nossas soluções para a gestão de sócios, com carteirinha, com controle financeiro, estatísticas, né, diversas outras funcionalidades para isso, para atender a um gestor, né, ou seja, de uma entidade de classe, um sindicato, associação ou qualquer outro tipo de autarquia, né? Também temos os softwares que são voltados para a comunicação, né? O sistema que é de distribuição de notícias, ele serve aí para maximizar as informações, né? Ou seja, colocando uma mesma notícia em diversos sites ao mesmo tempo. Então, você ganha aí uma grande visibilidade a partir do momento que você utiliza uma dessas nossas ferramentas aí de comunicação. Nessa área da comunicação aí, essa distribuição de notícias, hoje é utilizada por quem, Ronaldo? Veja, um dos grandes cases nossos é exatamente a REMEP, né? Ou seja, a Rede de Negócios de Pernambuco, né? Quando nós implantamos o noticiador, nós tínhamos o quê? Né? O noticiador web é o nome da ferramenta, né? Que distribui as notícias.
nós tínhamos lá o site da associação, que quando a gente publicava lá uma notícia, né, uma atividade que a associação tinha desenvolvido, tipo uma rodada de negócios, um evento, uma palestra, né, essa notícia tinha lá em torno de 50 a 100 visualizações. Né? Então, assim, com um distribuidor que a gente implantou, então a gente começou a distribuir essas notícias em diversos outros sites das empresas que são associadas da RENEP. Aí com isso, né, ou seja, ao mesmo tempo que você publica, né, ou seja, eu publicava no site da RENEP e ele era distribuído em mais outros 10 sites que eram os associados da RENEP, que são os associados da RENEP atualmente. Tá certo? Então, a visibilidade passou lá de 50 a 100 visualizações para mais de 800 em alguns casos. Né? Ou seja, você chegar e pegar uma mesma notícia é como se você... o que a gente hoje em dia faz, né? Ou seja, uma mesma publicação você bota no Facebook, no Instagram, no Twitter, para poder gerar mais visualizações. Né? Ou seja, expandir o público, né? Então, o distribuidor de notícias, né, o noticiador web, faz exatamente isso. Né? Ou seja, configurado o software, ele pode sair replicando a mesma notícia para 1 zilhão de sites parceiros, ou seja, de blogs e de etc. Né? Ou seja, isso é coisa. E aí amplia a visibilidade. E o trabalho do jornalista é extremamente simples, né? Porque ele faz uma única publicação. Essa é a grande sacada, né, do distribuidor. A questão é fazer a implantação, a primeira parte que é a implantação, né, do sistema e trazer todas as... inscrever todos os sites que estão, que são parceiros. A partir daí, uma única vez, isso, vai embora. Exatamente. Ou seja, foi esse o trabalho que foi feito, né? Ou seja, eu, na época, era o diretor de marketing da RENEP, e nós implantamos exatamente essa ferramenta para chegar e distribuir. Então, uma mesma notícia da associação, né, ela estava distribuída no site da própria Bisa, né, ou seja, do site da Soldatec, da Multilog, da WT Engenharia, de outras empresas que também eram, que agora eu não lembro de todas elas, mas eram de 10 a 15 associados, que permitiram que, por serem associados, tem esse papel também, né? Ou seja, de chegar e ajudar a associação a divulgar suas notícias. E aí, para essas empresas, isso era uma coisa simples, porque era apenas autorizar que os técnicos da Bisa, né, os engenheiros, configurassem, né? Ou seja, onde é que iria aparecer as notícias da RENEP. Rede de Negócios de Pernambuco, a RENEP. Você, inclusive, foi recentemente presidente da instituição. Isso, na realidade eu fui, antes de ser, eu fui associado, né, da RENEP, aí fui convidado a ser diretor de marketing, né, porque assim, minha formação na área de publicidade e tal, houve uma vacância, né, ou seja, um dos diretores, o diretor de marketing, que foi o Márcio Bourbon, ele teve umas necessidades da empresa dele, que começou a atuar em outro estado, e aí ele colocou à disposição e me convidaram para ser diretor de marketing. E após esse período que eu fiquei como diretor de marketing, eu assumi a presidência numa eleição. Passei uma gestão, né, ou seja, dei minha contribuição junto aí à frente, e depois passei o bastão aí para o Diógenes Moncler, que hoje tem feito um excelente trabalho, inclusive com assim, os parabéns aí por ele ter criado esse canal aí contigo, aí, com o Beto, que tem dado uma grande visibilidade aos projetos e às empresas da associação. Ronaldo, eu queria trazer um pouquinho, né, do início lá de 1991, onde não se pensava tanto nessa tecnologia, não se fazia uso, né, da tecnologia. E como é que você entra nesse negócio de trabalhar com tecnologia, trabalhar com informação naquele ano de 91? Rapaz, agora você vai querer que eu entregue minha idade, né? Mas tudo bem, ou seja, olha, eu sou daqueles que andava com os disquetinhos, né? Aliás, disquetinho já era um avanço, eu andava com um disquetão,
lá e tal, e eu chamava o meu sócio, né, de ultrapassado, porque ele já tinha trabalhado com cartão perfurado. Então, assim, realmente era uma coisa que, se a gente conta lá para as pessoas, né, rapaz, a gente tinha lá muito pouca memória no computador, então eu vejo que, assim, a dificuldade que a gente tinha, né, ou seja, o meu computador de trabalho, né, ele tinha 256K, né, ou seja, hoje em dia, para você ter uma ideia, os celulares, né? Eu acho que não tem mais nenhum celular que tem 256K, ou Não, seja, kbytes de memória, né? Todos eles são em giga ou mais, né? Então, é assim, de a trinta e gente dois para tinha. lá, né? 32 para lá, 64 e por aí vai. E como estender, Pois ainda tem é. como estender. Pois é. Então, assim, nesse início de atividade, né? Ou seja, que nós tínhamos, a gente tinha muita. Rapaz, eu vivia na ponte aérea, né? Ou seja, viajando para tudo quanto era lugar para implantar os sistemas. Ou seja, eu fui muito para o Espírito Santo, Minas Gerais, né? Ou seja, pegando aí São Paulo, todos esses estados, até porque, assim, o nosso propósito, né? Como era um projeto de informatização nacional, né? De entidades de classe, então como é que chama? Nossa atividade, ela precisava, né, ou seja, fazer esse tipo de abordagem. Então, era muito mais difícil, né? Ou seja, a gente chegava e levava, viajava lá algumas vezes e, bicho, era complicado, porque quando chegava lá, digamos, o disquete, né? Você passava o disquete lá, dentro, botava ele dentro da tua mala e ele passava no raio-x, aquilo lá gerava um problema. Quando você chegava lá no lugar que você viajou, um bocado de tempo, quando chegava o disquete dava erro de leitura, né? Ou seja, já teve algumas vezes que eu fiquei esperando o disquete, um outro disquete ser enviado pelos correios, né? Ou seja, para poder eu não ter que não ser viagem perdida, né? Então, assim, esse momento era um momento assim de muita dificuldade, mas ao mesmo tempo de criatividade, né? Ou seja, você chegava e conseguia levar tecnologia da informação onde precisava, né? Então, essa era o que, digamos, norteava a todos nós, né? Ou seja, os nerds daquela época, né? Ou seja, tinha que se virar nos 30, né? Em termos de chegar e conseguir fazer funcionar nos computadores que não tinham capacidade, muitas das vezes você não tinha condições de funcionamento, né? Ou seja, era muito comum as pessoas não ter instalação elétrica que permitisse ligar um computador. Era muito comum. A gente chegava, muitas das vezes o cara teve várias situações em que a gente chegou e o cara fechava o contrato conosco e junto comprava o computador. Ou seja, foi muito, 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 hoje que é uma coisa muito comum, né, de todo mundo ter um computador em casa ou coisa desse tipo. Nas empresas, ou seja, empresas com diversas pessoas, você chegava lá, era meio que assim, como é que chama? Um desnorteador mesmo, assim, aliás, um desbravador, né? Ou seja, você ligava o computador, o pessoal ficava olhando lá, batiam fotos, né? Lógico que não era essas fotos aqui fazendo selfie, mas assim, uma foto que ia ser revelada Ser depois de um revelada no tempo. filme ainda. Filme de Ou 12 e seja, 36. então a gente fazia esse tipo de coisa, né? Ou seja, chegar e desbravar alguns clientes nesse nível. Isso não era assim em rincões, né, que ainda existe hoje no Brasil, né? Ou seja, que não tem informatização, chega muito parcamente conexão à internet e tal. O Brasil é gigantesco, né? Mas eram cidades, era capitais, né? Ou seja, empresas, né, com bastante funcionários e que, de certa maneira, era o primeiro computador, o primeiro sistema, a primeira coisa que iria ser colocada, já colocando gestão da informação na cabeça das pessoas, né? Muito tempo. Ronaldo, e naquela época, Ronaldo, hoje a gente tem muito bonitinho, né? Abre o Windows e no Windows a gente só abrir as janelas, está tudo lá pronto, né? Só clicar, dar um clique e a gente já está automatizado. Antes era DOS, então você tinha que saber o DOS, a linguagem de programação, senão não acessava no computador. Sim, na realidade, assim, quem não soubesse não usava, né? Então, hoje em dia, aquela coisinha de você pegar um mouse é mais intuitivo, é o desenho,
né? Você chega e tem lá, como é que chama? Visualmente você chega e consegue identificar o que é que você quer fazer, né? Então, um software de desenho tem lá um desenho, né? O outro não, software de desenho também já era uma coisa, já foi surgir muito depois, né? Ou seja, a gente usava mesmo, tinha que colocar alguns comandozinhos de DOS para as pessoas, mas a gente sempre tinha o quê? Né? Sempre foi forte na BISA o suporte técnico, né? Ou seja, não só a área de retaguarda de desenvolver o melhor sistema, né? Mas sim, hoje em dia, né, a gente tem orgulho, né, de hoje em dia nós termos o nosso suporte avaliado por nossos clientes em pontuações superior a 9,5, né, ou seja, a nossa equipe está de parabéns, mas isso sempre foi, né, ou seja, naquela época, quando começou, éramos apenas eu e meus sócios que fazíamos os nossos suportes, né, ou seja, era o Ronaldo que desenvolvia, né, ou seja, aquela coisa de você cabeceia, cruza, fura o gol, vai lá para comemorar. Então, esse tipo de coisa no início foi assim. Né? Hoje a gente tem uma equipe, né, assim, que faz o atendimento aos clientes e nos orgulhamos deles nesse sentido de chegar e sempre deixar os clientes satisfeitos. Né? Então, mesmo que seja difícil, a gente usa, né, ou seja, de tudo que é possível, né, em termos de tecnologia e também de conhecimento humano, né, de chegar e saber, né, como chegar e levar a pessoa, né, ou seja, por incrível que pareça, você tem muita gente que ainda tem tecnofobia, né, que é aquele medo de chegar e usar o computador, acha que, eita, se eu apertar aqui vai apagar tudo, né, e será que é um vírus, será que não é? Então, essas dúvidas, né, então, assim, ainda existem, né? Aliás, vão existir sempre, né? Ou seja, vai ter sempre uma tecnologia nova que você não sabe aí como é que ela vai funcionar, né? Mas nosso pessoal está sempre aí disposto a ajudar, né? Para chegar e levar a melhor solução para a pessoa, para a Ronaldo, empresa. quando você, lá em 91, pensou em entrar nesse mercado, você pensava que era a profissão futura? Olha, eu já tinha isso, né? Ou seja, essa questão de tecnologia da informação sempre foi uma profissão do futuro, né? Ou seja, quando eu comecei, eu tive contato, né, com a minha formação técnica, eu sou técnico em contabilidade, cheguei a fazer contabilidade de algumas empresas, atuei nesse mercado, né? Mas quando surgiu, né, ou seja, eu ainda não atuava 100% no mercado de contabilidade e fui digitador, né, num determinado da minha vida. Então, quando veio aquele negócio ali de computador, aquilo já me deixou meio que fascinado, né, com aquela coisa. E aí tive as orientações, né, ou seja, as primeiras pessoas que me disseram que tipo de curso fazer, que tipo de profissão buscar. E aí, assim, logo de cara eu comecei a tentar fazer um curso ou outro e vi, assim, fui, digamos que, como é que chama? Piscado, picado pela mosca azul aí da tecnologia, né? E aí comecei já a desenvolver o meu primeiro sistema, né? Ou seja, o sistema de contabilidade que deixei implantado na empresa que eu prestava serviço de contabilidade, né? Então, assim, isso eu via como uma possibilidade muito grande, né? Principalmente sobre essa questão de que você desenvolve um software e ele pode ser utilizado, ou seja, o que me maravilhava com isso é que ele pode ser utilizado por diversas outras empresas, né? Ou seja, essa versatilidade que tem um software dele chegar e ser usado em mais de uma empresa, isso me chamava muito a atenção, né? Ou seja, de chegar e poder ter uma mesma solução sendo utilizada por mais e mais e mais e mais, e ela se melhorando, né, se evoluindo e evoluindo a gestão das empresas. Né? Então, assim, eu tinha essa noção e comprovei exatamente com esse tipo de coisa. Né? Ou seja, enquanto eu chegava
e todo cliente de contabilidade eu tinha um trabalho a ser feito num software de gestão, né? A gente desenvolve um e vende para outros e outros. Eu sempre via isso como mais interessante do ponto de vista profissional, né? E aí sair enveredando pelo mercado, me aprofundando. Agora, Ronaldo, como é o sentimento, né, de poder compartilhar com as pessoas? Você, na última empresa lá dessa que você falou, de contabilidade, deixou lá o software, né, em uso, né? E você compartilha as informações que você vai construindo, vai obtendo, em livros e e-book, você tem um livro lançado que é Marketing Digital para máquinas, né? Para máquinas. E tem também o e-book. Para você compartilhar, é importante não segurar a informação? Sim, com certeza, né? Ou seja, na realidade, esse livro que eu lancei, eu fui empreendedor, né? Ou seja, teve um projeto de inovação que foi incubado no Porto Digital, chamado Portal do Locador, né? Acho que foi em 2010 para 2011, nós começamos esse projeto, né? Ou seja, eu, um sócio e uma sócia que é minha esposa. Então nós começamos um portal que tinha como propósito a melhorar, né? Ou seja, inovar no mercado de locação de máquinas e equipamentos para a construção civil. E aí esse portal conseguiu chegar, né? Ou seja, atuou também em nível nacional. Chegamos a ser o maior portal de locadoras de máquinas e equipamentos do Brasil. Tinha mais de 1.000 locadoras de todo tipo, de locadora de betoneira, de equipamento para eletricidade, em guindastes, gruas, né, retroescavadeiras, todo tipo de equipamento. Então, mais de 1.000 empresas só desse segmento. Então, era um portal focado nesse mercado. E o projeto era inovador no sentido que a ideia era de viabilizar o contrato de locação, tá certo? Para que você pudesse se tornar bem mais ágil na locação de máquinas e equipamentos, né? Então, isso, na realidade, me levou, né? Ou seja, eu também foi nesse mesmo período que eu estava fazendo uma segunda graduação, né, na área de publicidade, e me vi interessado em lançar um livro, né, ou seja, sobre marketing digital para esse segmento, o segmento de locadoras de máquinas e equipamentos, que é bem específico, né? Ou seja, muitas das vezes as pessoas, como é que chama? Eu sempre, na minha área assim, de conhecimento, né? Ou seja, eu sempre fui para os portais de nicho, né? Aquelas atividades em que você tem um conjunto de pessoas que atuam num nicho específico de mercado. Eu sempre, através de diversas pesquisas, né? Ou seja, diversas leituras, eu via que esse era o caminho a ser feito. Não, lógico, também tem os grandes portais, mas os portais de nicho eles são mais rentáveis. E aí surgiu a ideia de lançar um livro, né, que falasse sobre marketing digital para esse público que era o público do portal, né? Então essa foi então compartilhar o conhecimento, né? Ou seja, com as empresas, com os empresários é sempre bom, né? É verdade. Para você, com a chegada da pandemia, o que mudou na sua vida e na vida da empresa? Bom, foi um susto, né, para todos nós em março de 2020, quando foi decretado o primeiro vai para casa, né? Ou seja, que agora, né, exatamente estamos aqui hoje, né? Ou seja, foi decretado aí novamente a coisa de só funcionar o que é essencial. Então, assim, para nós foi um desafio muito grande, porque, assim, até por ser empresa da área de tecnologia, a gente já tinha algumas pessoas que trabalhavam no que a gente chama de home office, tá certo? Ou seja, estavam lá já trabalhando virtualmente, mas era uma experiência. Ou seja, eu acho que a gente tinha das 20 pessoas que trabalham conosco, acho que tinha uns 2 ou 3 que faziam alguma coisa em casa, né? Ou seja, apesar da gente incentivar, né, ou seja, determinados trabalhos, mas as pessoas, sei lá, por conta de questão de maturidade,
e tal, ou seja, a gente terminou só tendo algumas poucas pessoas. E aí, de uma hora para outra, fomos levados a todo mundo pegar os computadores. A gente fez uma reunião com os funcionários, meio sem muito planejamento de verdade, né? Ou seja, fizemos um plano aí baseado nas orientações que o Porto Digital nos deu, né, para chegar e colocar as pessoas em casa. E aí, no dia seguinte, estava todo mundo em casa conectado. E isso como é que chama? É algo que a gente fez, assim, e para nossa surpresa, tá certo? Foi uma gratificação muito grande, né? Saber que funcionou, que as pessoas, né, conseguiram produzir até melhor, tá certo? Do que estavam quando faziam trabalho é, presencial. Entendeu? Então, assim, hoje o nosso escritório, aliás, mesmo com a possibilidade de retornar, que a gente viveu isso depois da reabertura, nós decidimos que não iríamos voltar, né, a essa situação de trabalhar presencialmente. Tem um custo relativamente alto, né? Quando a gente está dentro do espaço físico, né? Tem energia, impostos de prediais, é todo um custo que ele reduz um pouco. Lógico, a empresa vai ter que pensar, né, em cada um dos funcionários para que eles tenham condições, né, de equipamento e de internet, mesmo sabendo que a maioria, né, desses técnicos, né, também tem a preocupação já desse uso tecnológico em casa, né? É verdade, ou seja, a gente teve, né, ou seja, isso nós tivemos, né, ou seja, os funcionários levaram os computadores que trabalhavam para as suas residências, né, ou seja, ninguém chegou e ficou usando o computador pessoal para fazer o trabalho da empresa, né? Então, nós fornecemos alguns deles, naqueles que quiseram, puderam também levar as suas próprias cadeiras, né, ou seja, para poder chegar e ter um ambiente confortável para trabalhar, né? Aqueles que precisam de se contactar com os clientes receberam aparelhos smartphones para poder fazer esse trabalho. Então, assim, todo esse investimento foi necessário, mas, assim, o que realmente ficou bem interessante, Beto, foi saber a satisfação dos nossos funcionários, né? Ou seja, eles ficaram muito mais, né, satisfeitos em trabalhar no home office, porque assim, todo mundo conhece o caos que é o trânsito recifense, né? E assim, muitas das pessoas, muitos dos nossos funcionários trabalham em cidades vizinhas, né? Cidades da região metropolitana, e aí perdia-se muito tempo nos engarrafamentos e tal para ir e voltar, e ele viu que ele poderia trabalhar tranquilamente como é que chama, em sua residência, né? Então isso melhorou, o grau de satisfação foi assim bastante, assim, subiu bastante, e isso reflete na produtividade, né? Ou seja, o nosso medo foi com relação aos clientes, mas da mesma forma o suporte, né? Ou seja, o atendimento aos nossos clientes foi modificado, né? Ou seja, hoje a gente usa muito a ferramenta que todo mundo tem, né? Que é o WhatsApp, porque é ágil, né? Mas a gente usa diversas outras tecnologias para poder chegar e atender da melhor forma os nossos clientes. Aquela ideia assim de que o oi do dono é que faz crescer, engordar o gado, isso não existe, né? A não ser que você vai botar uma câmera em cada um dos computadores dos seus funcionários, você vai enlouquecer com isso, né? Então, não faz sentido isso. Então, você tem que chegar e melhorar a sua gestão, no sentido de, em si, não cobrar pela presença da pessoa do ponto de vista do local, mas sim pelo trabalho feito. Pelo resultado que ele consegue dar. Exatamente. Ou seja, é o resultado que interessa, né? Se eu tenho um cliente satisfeito, né, se ele foi atendido dentro do prazo que a gente acordou, né, se a ferramenta está funcionando de acordo com o que foi dito, então, meu amigo, isso daí é o que faz a gente dormir sossegado durante a noite.
Nessa questão da pandemia, a gente vê aí, o número está crescendo, né, muito grande, tanto é que houve uma nova parada, né, uma restrição maior. Voltamos a ter depois de um ano, né, voltou a ter, e aí várias cepas estão aí sendo multiplicadas e ainda não tem esse controle e tem pouco estudo, né, sobre isso. E para você, perdeu muitos amigos? Como foi essa perda de pessoas conhecidas, ou, às vezes até de familiares de pessoas conhecidas, e nossos familiares também, seus familiares, talvez também tenha acontecido. Como é que você vê isso? Beto, você tocou agora numa coisa assim muito triste, né? Ou seja, você me lembrou algumas pessoas amigas que eu perdi. Nós somos uma família agraciada que, assim, não perdemos ninguém para a pandemia, né? Estamos todos nos cuidando bastante, né? Usando máscara, evitando ao máximo ir, mesmo quando abriu foi a abertura, a gente evitou, né, as aglomerações, né? Ou seja, fazia o mínimo possível. Então, assim, esse tipo de coisa, assim, para nós, ou seja, vez ou outra eu topo com uma ou outra pessoa me comunicando que perdeu um parente, ou eu mesmo perdi um amigo, entendeu? Então, assim, e isso nos deixa muito triste, né? E, assim, ficamos todos rezando. Enquanto empresário, eu vejo que a única saída é a vacinação, né? Ou seja, se nós centrássemos fogo nisso que a tecnologia, nós já que estamos falando de tecnologia, o mundo viveu aí uma revolução tecnológica da ciência de conseguir, em menos de um ano, já ter uma vacina eficaz para, para um vírus, né? Algo que levava muito mais de décadas, né? Ou seja, tem diversas pesquisas que tem vírus que não se conseguia fazer, mas assim, por conta de todo isso, ou seja, do funcionamento em conjunto da ciência, ou seja, a evolução tecnológica para isso foi assim algo impressionante, né? Você chegar em menos de um ano ter vacinas que possam chegar e levar tranquilidade para as pessoas, eu acho que foi assim, do ponto de vista tecnológico, um avanço total que fala, né, ou seja, que a humanidade melhorou nesse sentido. Por outro lado, né, nós temos coisas que ainda é da nossa característica humana, né, de chegar e achar que isso não aconteceu conosco, então isso é besteira, que esse vírus não existe, que isso como é que chama? É a invenção de uma certa corrente de pensamento, e é de um determinado país que quer tomar o mundo. Então, assim, essas pessoas, eu, sinceramente, acho que elas precisariam, né, ou seja, procurar estudar um pouquinho mais. A vacinação, ela está aí, ela precisaria ser, né, ou seja, colocada como prioridade para todos. E enquanto não tiver, meu amigo, fique em casa se você puder, use máscara e todo momento que você for fora, né, ou seja, e vá o mínimo possível. O mínimo possível. Se você puder chegar e comprar via delivery, rapaz, compre. É melhor do que você chegar, não, mas eu gosto de fazer. Rapaz, não faça isso, tá certo? Você pode até não estar colocando a sua vida em risco, mas você está colocando de seus familiares, de seus entes queridos, né? Eu acho que isso é que, assim, e é muito ruim, né? Ou seja, quando a gente chega e tem uma notícia de uma ou outra pessoa que perdeu um ente querido, de um amigo que foi, né? Ou seja, e para uma situação dessa calamitosa, né? Onde que o Brasil chega na marca de quase 3 mil pessoas, né? Ou seja, sendo acometidas por essa pandemia. Isso é muito triste, né? Mas a esperança está aí. A vacina, ela é uma realidade, né? Apesar de que, assim, eu não considero mais
que vai haver uma normalidade, né? Nós vamos conviver de uma outra forma, tá certo? Porque esse vírus, como você mesmo falou aí, né, tem novas cepas, ele se combina e tal, e vai gerando, graças a Deus, essas cepas, me parece que as vacinas ainda conseguem detê-las. Então, essa é a esperança que a ciência nos trouxe. Ronaldo, a gente está chegando já ao finalzinho do programa e gostaria de trazer para você algumas palavras e gostaria que você contextualizasse ela para a gente aqui. Deus. Acima de todos e de tudo, para mim, Deus é o que faz tudo isso mover. Na realidade, eu não sou um praticante, tá certo? Mas tenho certeza da existência de Deus e de qualquer ente superior, e isso nós precisamos respeitá-lo, né? E também louvá-lo e agradecer. Tecnologia. É o futuro, não adianta você ir contra, tá certo? O melhor é você aprender como usá-la e usá-la para você se beneficiar. Família. Família, graças a Deus, é a nosso ente, aquelas pessoas que vocês têm, ou seja, eu considero família, assim, como minha família é pequena, né, ou seja, o núcleo familiar, né, ou seja, eu mais 2 irmãs, uma filha, poucas pessoas, ou seja, não chegam a 10. Então, um núcleo muito pequeno, eu considero meus amigos como parte da minha família. Então, assim, são aquelas pessoas que você pode contar a qualquer hora. O amor. Rapaz, o amor da minha esposa, da minha filha, dos meus familiares, é isso. Todo mundo tem que ter, tem que receber, dar e receber. Pois é, às vezes a gente divide o amor, né, dessas pessoas, né, com essas pessoas a gente divide também com o trabalho, né? Parece que a gente às vezes dá muita atenção também ao trabalho, amamos também muito o trabalho. É verdade, eu sou workaholic, né? Não tenho esse tipo de coisa, e inclusive isso foi, como você falou lá no início da pandemia, né? Ou seja, isso para mim foi meio complicado, né? Porque eu ficar em casa, eu não sabia o que fazer, porque sobrava tempo, por incrível que pareça, né? Ou seja, você chega e acorda, já está no trabalho e tal, aí sobrava tempo, eu ficava meio maluco, mas depois eu comecei a me controlar, mas trabalho, sim, mas família, os amigos, tudo ao mesmo tempo você consegue dar conta. Se a gente não tiver cuidado, a gente trabalhando em casa, a gente não dá atenção à família direito, né? Ainda ontem eu recebi aqui uma certa orientação, vamos dizer assim, né? Uma certa reclamação, porque já era 11h30 e eu estava no estúdio ainda trabalhando. E tinha chego no estúdio, né, às 6 horas da manhã. Imagine, tinha chego no estúdio às 6 horas da manhã. Tá certo, eu tomei café, almocei, jantei, mas é aquela preocupação, né, com o outro, de não ficar tanto tempo, de reduzir essa carga horária de trabalho. Então, assim, muitas vezes a gente pensa, algumas pessoas pensam que trabalhar em casa, trabalhar menos. Pelo contrário, a gente muitas vezes trabalha muito mais porque há uma responsabilidade, há uma dedicação, né? Sim, é verdade. E para quem é empreendedor, né, ou seja, nós respeitamos bastante o horário de funcionamento dos nossos funcionários, assim, o horário de trabalho dos nossos funcionários. Eles continuam fazendo os 8 às 12, 14 às 18, né? Ou seja, eu, meu sócio, né, a gente sempre contacta com o pessoal, né, ou seja, dentro do horário de expediente. Mas eu sou empreendedor, né? Então, ontem mesmo, às 8h30, 9 horas, me mandou uma mensagem, um possível cliente. Não tinha coisa, ou seja, de chegar e conversar com aquela pessoa, né? Ou seja, para viabilizar algum tipo de negócio que estava valendo. Mas, lógico, né, isso tem que ser dosado, porque se isso vira um vício seu, né, ou seja, você tem que administrar esse tipo de coisa e realmente separar, né? Ou seja, mesmo estando em casa, não é porque você está trancado no quarto
que você está em casa, né? Ou seja, trancado no quarto, pode estar isolado do resto. Verdade. Pois é, o seu time do coração. Rapaz, eu sou tricolor, rapaz. Tricolor é sempre uma alegria, né? O Santinha, né, tá aí. Isso me anima bastante, né? Ou seja, tem uma nova diretoria aí, a gente tem aí bastante esperança, né? Acho que esse ano teremos aí mais vitórias. Vamos lá, vamos lá. Ronaldo, eu quero agradecer aqui a sua participação e quero deixar o microfone aberto para você deixar uma mensagem aí para quem você quiser e falar um pouco, né, da esperança, falar um pouco também, deixar uma mensagem para aqueles que estão aí em dificuldade, aqueles que querem também chegar a utilizar a tecnologia como sendo uma ferramenta de trabalho, como sendo o seu ganha-pão. Deixo aberto aí para você falar o que você quiser. Ok, Beto, eu queria agradecer em nome da Bisa Web, né, essa ideia da RENEP, né, de entrevistar os empresários, levar essa palavra, apresentar a empresa, né, ou seja, isso realmente é bastante interessante, né, e assim, nesse momento de pandemia, a gente tem que realmente usar criatividade para ver como fazemos para viabilizar nossas atividades profissionais através da tecnologia. Ou seja, não adianta ficar, como eu falei, né? Ou seja, a tecnologia ela não é um rival seu, você tem que se apropriar dela, usá-la da melhor forma, experimentar, se dar, né? Ou seja, eu acho que assim, eu já tenho mais de 50 anos, eu tenho 52, entrando para 53, então assim, eu já sou vovô nessa área, mas eu preciso chegar, não só eu, mas todas as pessoas precisam chegar e utilizar a tecnologia. Então, assim, eu me dou. Às vezes eu vejo minha filha, né, ou seja, que já nasceu tecnológica, né, já nasceu mexendo em celular, com uma desenvoltura muito maior do que a minha. Isso não obstante, eu não posso chegar e ignorar. Eu preciso forçar um pouco para que mude um pouco meu mindset nessa busca. E aí as coisas vão surgir, né? Ou seja, todos os negócios serão influenciados por tecnologias, né? Ou seja, você que é jornalista sentiu isso nas redações, nas rádios, né? Ou seja, por outro lado, abrir uma possibilidade, né? Nós estamos conversando aqui ao vivo e a cores, algo que, de certa maneira, não era possível, né? Então, assim, isso é a tecnologia que permitiu, né? Então, como dizem, algumas portas se abrem ou se fecham, as janelas se abrem o momento todo e você tem que estar preparado para pular nela. Então, assim, lembro aí, ou seja, levo uma oração a todas as pessoas que tiveram familiares e amigos, né? Ou seja, que perderam nessa pandemia, que sofreram com as UTIs e tal. Recomendo, né? Ou seja, sigam a ciência, né? Recomendo usar máscaras, ficar isolado, né? Ou seja, forcem, né? Peçam para os seus gestores, né? Os seus políticos, que eles vão atrás da vacina, que a vacina seja a solução. Então, assim, a esperança, ela existe, né? O nome dela chama-se vacina, e nós precisamos pedir que essa vacina seja distribuída o mais breve possível para todos os brasileiros e, aliás, todo mundo, né? Ou seja, essa é a questão que a gente precisa levar. E agradeço a todos, né? Ou seja, que permitiram estar aqui nesses 30 anos. Todos os nossos clientes, amigos que torceram, né? Funcionários, colaboradores, prestadores de serviço, ou seja, tudo isso é uma construção que leva um tempo, e eu tenho certeza, né? Ou seja, que fiz muitos amigos e estou muito feliz de estar junto com eles. Estivemos conversando aqui com o Ronaldo Barros, ele diretor da Bisa Web Tecnologia de Informação. E a você, meu amigo ouvinte,
muito obrigado por estar aqui conosco, conectado. Eu peço a você que se inscreva aqui no canal, né? Dê aquele like, aquele joinha, é muito importante esse joinha seu. Faça também o seu comentário lá embaixo no vídeo, faça o seu comentário, deixe também pautas, temas que a gente possa trazer aqui no Conexão Beto Andrade. Fique com Deus. Ao Ronaldo Barros, meu abraço a toda a família. Fique com Deus, muita saúde, muita alegria para a Visa Web e a você também, caro ouvinte, você que está assistindo a gente aqui pelo YouTube. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima edição, se Deus assim permitir.